Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campos Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Olá pessoal, vamos hoje começar a ver o conteúdo de cotas. Primeira coisa que eu vou fazer é apagar essa bagunça aqui, desses textos, e vou apagar essas cotas, porque eu quero fazer todas do zero. Começar mostrando para vocês desde o início. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer as cotas é criar um estilo de texto. Só para isso. Aqui então eu vou criar um novo estilo. Ó, como está selecionado o texto ambientes, que tinha sido o último que a gente tinha criado, quando eu coloco novo, cotas, ok? Ele cria aquele estilo com as mesmas configurações daquele anterior. Arial eu quero que fique Arial mesmo. Regular, não quero que fique negrito, e a altura eu não vou colocar nenhuma. Porque afinal de contas a gente até pode modificar a altura dos textos depois, né? Eu acho bobagem especificar a altura aqui. Pronto, acabei de criar o estilo cotas. Já tinha uma aqui, cota assim, que eu tinha criado antes, que eu tinha utilizado naquela outra cota, mas eu quero fazer um do zero para mostrar para vocês como é. Aplicar, fechar. Pronto, agora eu tenho aqui o estilo cotas. Vou começar a criar, agora antes de eu sair cotando por aí, eu vou criar um estilo de cota. Esse estilo de cota é necessário, assim como o estilo de texto, para ter algumas configurações pré-definidas, né? No texto a gente viu, coloca a fonte, a altura, se quer negrito, se não quer. Nas cotas a gente vai escolher o tipo de seta, vai escolher o tipo de fonte que a gente vai usar, que no caso é o estilo de texto. Para a gente entrar no comando de estilo de cota, a gente pode clicar nessa setinha aqui, chama-se Dimension Style, ou eu posso fechar aqui e ativar pela letra D, Dimension Style. Abre o mesmo quadro. Aqui já existem alguns, normalmente o ISO 25 já vem padrão, ou Standard também, né, já vem padrão no AutoCAD. Esse 1% é o que eu tinha criado anteriormente, tá? E estava utilizando, mas vamos fazer um baseado nesse ISO 25, que já estava aqui padrão no AutoCAD. Você pode modificar o que já tinha e você pode fazer um novo. Vamos fazer um novo desde o início, ok? Aqui você já coloca o nome do estilo que você quer. Geralmente eu coloco o nome aplicado à escala em que eu vou utilizar. Então, se eu vou imprimir esse desenho na escala 1/50, eu coloco cota 1/50, ou simplesmente como eu coloquei ali, ó, 1/100, tá? Então você vai colocar alguma especificação, algum nome que te lembre em que é que você vai, aplicar. E aí você clica em continue. Ele abre um quadro com diversas especificações sobre linhas, símbolos e setas, textos, fit, que na realidade são ajustes, unidades primárias, unidades alternativas e tolerâncias. Estas linhas estão subdivididas em Dimension Lines, Extension Lines. Dimension Lines são linhas de cota, linhas de dimensão. A gente viu isso na apostila, que é a linha principal aqui, onde a gente tem a cota. Extension Lines são as linhas de extensão ou linhas auxiliares, que estão apontando para o desenho. Relembrando aqui a vocês, ó, nós temos a linha de cota, que é essa linha principal, onde fica a cota, a dimensão. Ali no AutoCAD é chamado Dimension Line. A linha de chamada ou linha auxiliar, chamada lá de linha de extensão, Extension Line. E o limite da linha de cota, que pode ser uma seta, uma linha oblíqua, um ponto. Vamos voltar lá no AutoCAD. Aqui, ó, Dimension Line, então você já sabe qual é a linha de cota. Extension Line são essas linhas auxiliares, linhas de chamada, que é chamada de linha de extensão. E nessa outra parte aqui, ó, símbolos e setas, que são os marcadores. Algumas vezes é chamado aqui também de ticks. Dependendo dos marcadores, as linhas apresentadas são diferentes. Por exemplo, aqui, ó, Extend Beyond Ticks, são linhas além dos marcadores. Se vocês vierem aqui dos marcadores, ó, setas fechadas. Com setas fechadas, nós não temos nenhuma linha estendida, linha de cota estendida lateralmente a essas setas. Se eu colocar aqui, por exemplo, linha oblíqua, eu venho aqui em linhas, ó, já apareceu essa opção para mim aqui, ó, Extend Beyond Ticks. Porque eu posso ter, digamos aqui, vou colocar 0.10, tenho que verificar ainda essas dimensões, como é que está. Ó, não dá pra ver não, deixa eu colocar aqui 5. Tem uma linha aqui estendendo além da linha de cota.
Essa dimensão aqui está muito grande, provavelmente porque a gente está com um texto também e as setas muito grandes. Quando a gente vai começar a fazer a configuração das cotas, a primeira coisa que a gente ajusta é tamanho dos símbolos, das setas e o tipo de seta e o texto. A partir daí a gente consegue configurar melhor todas as outras opções do Dimension Style. Vamos começar então pelos símbolos. Eu já escolhi aqui linha oblíqua. Lembrando que a gente pode ter linha oblíqua, ponto ou seta, de acordo com a norma da ABNT. O AutoCAD traz muitas opções, ó. Tem seta aberta, um outro tipo de seta diferente, ponto aberto, tem Architectural Tick, que é uma linha inclinada a 45, só que mais grossa, tem seta aberta, né, seta fechada, seta aberta, tem um monte de tipos, ok? Mas o que a gente usa mesmo de acordo com a norma seria seta fechada, linha oblíqua ou ponto preenchido, que pode ser esse aqui, dot small, porque ele não está em branco. Vou usar aqui agora o oblíquo, que eu gosto mais desse estilo. Quando você coloca o primeiro, o segundo ponto ele já fica oblíquo também. Você poderia fazer então diferente? Poderia, mas fica bem esquisito, né? Uma cota com o início com uma linha inclinada, o final com uma seta fechada, então eu deixo tudo igualzinho. Esse aqui é mais para especificações, a gente não vai utilizar. Veja o tamanho aqui, ó, a row size, size é dimensão, tamanho da seta 2,5, tá muito grande. 2,5 significa 2,5 metros. Lembre-se que nós estamos utilizando a unidade metros. Vamos colocar aqui, ó, costumo sempre colocar 0,15, baseado no tamanho da parede. Tudo eu coloco aí texto, etc, tamanho da parede, e depois eu vou ajustando, caso eu queira aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, tá? Veja que nós mudamos a dimensão para 0,15 e aqui a gente nem enxerga mais essa linha oblíqua, mas é porque o texto está muito grande ainda, então a gente não consegue enxergar as mudanças. Vamos para texto. Em texto nós vamos, primeira coisa, escolher o estilo de texto. Vou colocar aqui cotas, que a gente tinha criado anteriormente. Caso você não tivesse criado, podia clicar aqui nos 3 pontinhos, que iria abrir o quadro de estilo de texto e você poderia criar um estilo apropriado. Depois, texto e cola não precisa mexer. Nós temos algumas cores, também tem o by layer, mas por padrão vem by block. A única diferença do by layer e by block é que ele continua acompanhando o layer, mas caso a cota seja explodida, seja utilizado o comando explode, a cota vai ficar na cor branca para você identificar que ela foi explodida, só isso, tá? Aqui, preenchimento, normalmente a gente não utiliza também. No fundo da cota um preenchimento, fica só a letra, fica bem esquisito com o preenchimento. E aqui nós temos a altura do texto, ó, 2,5 metros. Vou colocar aqui 0,15. Novamente me baseando no tamanho da parede. Não ficou ainda porque eu tenho que clicar em algum local da tela para poder ele se adaptar àquela dimensão. Olha, agora ficou meio doido, né? Ficou meio doido porque a gente está vendo aqui, ó, que as outras configurações não estão adaptadas ainda. Tanto o tamanho da seta e o tamanho do texto foram modificados e temos outras coisas a serem complementadas para poder ficar adequado. As outras configurações que nós precisamos mexer em texto é text placement, localização do texto. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, offset from the line, ou seja, distância da linha de extensão. Aqui na apostila, a gente tem como sugestão a distância de 1,5 mm da linha de cota, né? A cota está com 12,5 mm de dimensão, mas nós estamos colocando aqui e ainda não temos ideia dessa dimensão que será imprimível, né? A gente está colocando o tamanho da parede, tá? O que a gente faz? Vamos colocar um tamanho um pouco menor que a parede. 0,10, 0,05, depois a gente adapta e vê como vai ficar. Olha aqui, ó, já melhorou. Mas temos as linhas de extensão que ainda estão com a configuração inadequada. A gente ainda vai mexer nisso, tá? Temos que ainda organizar aqui na localização do texto no sentido vertical, se ele vai ficar acima ou abaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sentido vertical é isso aqui. Se a cota, o número vai ficar em cima dessa linha, acima da linha de cota, ou embaixo, claro que a gente fica com ela em cima. Above significa em cima. Pode ser também centralizado. Bom, a norma não indica assim, então a gente vai deixar above, ok? No sentido horizontal, vai ficar centralizado? O que é esse sentido horizontal? Voltando aqui, gente, olha, a cota está centralizada entre uma extremidade e outra. Aqui nós temos a opção centralizado ou mais próximo da primeira linha de extensão, mais próximo da segunda linha de extensão. Estão vendo aqui a diferença, ó?
fora da linha de extensão 1, fora da linha de extensão 2, todos estão fora de norma. A gente usa centralizado, então praticamente a gente não mexe, tá? Vamos então ajustar as linhas. Voltando aqui para linhas, aqui tá 0, a gente pode colocar. Na norma PED, ela não tem tanta especificidade assim, ó. Esse aqui tem uma linha estendida, aqui já não tem. Você coloca se você quiser. Quiser deixar 0, pode deixar também. Eu vou colocar um pouquinho, vou colocar 0.1, só um pouquinho estendida. Eu vou clicar aqui, ela já aparece aqui pra mim. Essa linha daqui não está correta, ela tá meio estranha, tá fora da linha de cota, né? A gente mexeu só aqui na linha de cota até o momento, não mexemos nem aqui em cor, tipo de linha, tudo tá by block. É aquela mesma especificação que a gente viu em texto. Tá by block, ele vai seguir a cor do layer, só que quando explode, fica branco. Vamos ver aqui, extension lines. Mesma coisa, cor, tipo de linha, espessura da linha, eu deixei tudo by block, porque vai acompanhar o layer. Aqui, ó, Extend Beyond Inlines. Nós tínhamos Extend Beyond Ticks e Extend Beyond Inlines é porque aqui é a linha de extensão além dos ticks, além dos marcadores. Já aqui é a linha de extensão, quanto que elas vão se estender acima da linha de cota. É isso aqui, ó. Nós temos uma linha, deixa eu aproximar um pouquinho para vocês verem melhor. A linha de extensão, ela sobe um pouco acima da linha de cota. Quanto que ela vai sobrar? Aqui está indicando 1,25, lembrando que é 1,25 m. Vamos colocar também 0,15, baseado no tamanho da parede, ó, vou clicar aqui pra gente ver. Olha como ficou diferente, não ficou aquela extensão tão grande aqui pra cima da linha de cota, não é? E aqui, o que é offset from origin? É a distância da origem. Toda cota está cotando um elemento, algum objeto. E existe uma distância, que inclusive é definido por norma, tá? Em que esta linha de extensão deve começar do objeto, ou seja, ela não começa colada ao objeto, ela tem uma distância definida. Como ainda não sei qual vai ficar mais adequada, eu vou colocar uma distância qualquer aqui e vou me basear novamente no tamanho da parede. Ó, 0,15, parece que ficou bom. Claro que quando eu estiver fazendo o meu desenho eu vou ver melhor, tá? Então já configuramos símbolos e setas, linhas, texto, né? Eu venho para unidades. As unidades aqui está pedindo uma precisão de 2 casas. É o que normalmente a gente utiliza nas cotas. O separador decimal está com vírgula. Você poderia colocar com um ponto ou simplesmente um espaço. Veja aqui, ó, 0,85. Se você preferir colocar ponto, ele ficaria 0,85. Não tem nada a ver com a unidade que a gente usa no AutoCAD, tá, gente? No AutoCAD a gente usa sempre ponto como casas decimais, né? A gente já tinha visto isso. 1,5 é 1,5 metros. Quando você tem 1,5 é a coordenada x1 e y5. Mas aqui não, aqui é para aparecer nas cotas, o que você prefere, ponto ou vírgula. Eu gosto de deixar com vírgula, né? Aqui é o arredondamento, caso você precise colocar algum arredondamento, tá? Prefixo e sufixo eu não uso, né? Porque a gente não coloca aqui o sufixo M, né? Para ser metro, ó, tá vendo, ó? A gente não usa nas cotas, né? Padrão em metro sem essa letrinha M. Tem um fator de escala, não usa esse fator de escala, eu prefiro deixar 1, que quando você modifica aqui, por exemplo, 2, todas as cotas duplicam automaticamente. Então, eu prefiro não mexer nesse fator de escala. Aqui é a supressão do zero. Supressão do zero é o seguinte: você pode suprimir o zero que está antes da vírgula, como aqui, ó, 0,85. Quando eu clico aqui, ó, não fica mais 0,85, fica só 0,85 ou então 0,85, tá? É opcional, a norma anteriormente pedia que a gente suprimisse, agora não tem essa especificação, você tira se você quiser. Trailing, eu não deixaria essa opção aqui ativada, porque ela tira as 2 casas decimais. Quando as casas decimais são 0, ele tira. E aí fica estranho, a gente usa sempre as 2 casas decimais, tá vendo aqui, ó, 1,00, se deixa ativada fica só 1. Então, melhor deixar com as casas decimais, as 2, mesmo que seja 0. Aqui está perguntando a precisão dos ângulos, não é? Graus decimais, ou se for outro, né, graus, minutos e segundo. Veja que a gente configura isso em unidades para utilizar no AutoCAD, mas em cotas a gente pode escolher se quer que apareça de outra forma, tá? Precisão. Eu geralmente coloco 2 casas decimais. E a mesma coisa, tem a opção do leading e do trailing. Significa a mesma coisa que esse aqui.
Leading é zeros antes da vírgula, caso você tenha um ângulo menor que 1 grau. E trailing é quando você não quer que apareçam os zeros, não é? Depois, né, quando não existir nenhuma casa decimal. Eu geralmente deixo os dois aqui ativados. Pronto. Unidades alternativas a gente não vai usar, nem tolerâncias, ok? Então a gente já mexeu em tudo que a gente precisava mexer nas cotas. A gente precisa agora fazer as cotas. Então coloque ok. Depois que você coloca ok, você fecha aqui em close. Quando você fecha, aqui onde nós temos vários estilos de cota, já aparece a opção aqui, ó, 1/50, que é a que a gente acabou de fazer, tá? Agora está na hora da gente fazer as cotas, a parte melhor do trabalho. Vamos clicar aqui, ó, neste comando Dimension. Você pode também ativar pelas letras D e M. Quando você entra neste comando, ele pede para você selecionar objetos ou especifica uma primeira linha de origem. O que é isso? Então, eu posso selecionar um objeto. Olha, quando eu me aproximo desse objeto, ele já aparece uma cota. 4,5, 4. Essa linha aqui, ó, 2,15. Este objeto aqui, deixa eu aproximar para vocês verem. Quando eu aproximo, ó, 3,30. Aqui ele tá pegando midpoint. Então, midpoint é um ponto. Ele não está especificando o objeto. Quando eu aproximo aqui deste objeto, 1,35. Então, se ele não estiver pegando um ponto, nem endpoint, nem o midpoint, estiver realmente se aproximando de algum objeto, ele vai indicar a dimensão daquele objeto. Mas não é exatamente assim que eu quero. Eu quero a cota dessa parede, o total dessa minha sala e esta outra parede. E quero que fique do lado de cá. Então, vamos ver aqui, ó. Vou começar deste ponto, me aproximar para este ponto. E aí eu coloco aqui fora, ó. Fiz a primeira cota. E como é que eu faço para continuar? Você pode clicar aqui em continue, ó. Continue. O que é que ele faz? Ele vai continuar a cota para você. Que cota? Essa daqui. Pronto. Quero que venha até esta parede. Continua agora no comando cota continue. Você agora clica aqui, ó. Pronto. Ele tá fazendo algumas cotas pra gente. Claro que a configuração não tá exatamente como eu queria, tá? Deixa eu dar um ESC. A gente precisa fazer alguns ajustes no nosso estilo. Porque, olha, aqui nós temos 0,15 ao lado da cota. Aqui eu tenho 2,5, tudo certinho. Aqui eu tenho 0,15 com uma linha. Aqui está afastado 15 centímetros, já aqui não está. Eu vou mostrar para vocês por que é que não está afastado. Deixa eu selecionar, ó. Quando eu cliquei na linha, eu não cliquei aqui nessa extremidade, eu cliquei aqui. Então, o que acontece? Eu vou usar esse grip aqui para afastar e posicionar no local certo do objeto. Aqui também, olha, vou pegar esse grip aqui, ó. Era para estar aqui mais afastado. Deixa eu dar um ESC. Olha, continua, por quê? Porque é da outra cota. Nossa, professora, mas tá meio bagunçadinho isso aqui. Há muitas coisas ainda tem que ajustar. Calma, é a primeira cota que a gente está fazendo. Primeiro que essa distância aqui, ponto 15, não ficou boa. Eu queria uma distância maior, ó. Que ficasse 15 centímetros afastado pelo menos desse aqui. Então, já vou ter que alterar esta distância. Essa distância aqui é offset from origin. É uma coisa que eu tenho que mexer. Outra coisa é, esse texto tá vindo aqui, ó. Para a lateral, eu queria que ele ficasse centralizado aqui. E esse aqui está com uma linha, eu queria que ele ficasse centralizado aqui. Vamos lá para Dimension Style. Você pode só letra D, Enter, ou clicar naquela setinha. 1/50, agora eu vou modificar. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, aqui em Lines, nós vamos aumentar aquele Offset from Origin. A gente colocou 0,15, vamos colocar maior, 0,65. Se gostaram ou não, a gente vê depois, tá? Quando a gente coloca OK, Close, ele já vai automaticamente, olha, ele já ajustou aqui automaticamente. Eu quero mais um pouquinho. Você pode vir aqui, modificar, colocar 0,8, acho que vai ficar mais adequado. OK. Close. Olha, ficou melhor. Claro que também essa distância que eu deixei aqui foi um pouquinho, né, grande em relação a esse objeto, mas tudo bem. E esse ajuste aqui desse texto, por que é que ele ficou aqui? A gente vai entrar de novo aqui em Dimension Style, cota 1/50, modificar. Essas configurações estão aqui em Fit. Fit significa ajuste.
Tá falando aqui, ó, se não há espaço suficiente para o texto e as setas, o que eu devo colocar primeiro e o que eu devo colocar fora da extension line? Ele tá falando ambos, textos e setas. Eu prefiro deixar, ó, sempre o texto entre as linhas de extensão. E aqui fala, quando o texto não está na posição padrão, colocá-lo ao lado da dimension line. Parece que é aquela primeira opção, né, que tinha ficado da cota. Acima da dimension line com uma líder, com uma linha guia. Ou acima da dimension line sem uma líder, que é sem uma guia. Vamos deixar essa configuração aqui, acima da linha, acima da dimension line, sem uma linha guia, without leader, ok? Ok, close. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, já ficou como eu queria. Eu queria aqui 0,15, na verdade, vírgula 15, né? E aqui 2,5. Ficou exatamente aqui entre as linhas. Mesmo que tenha uma pequena sobreposição, eu gosto que fique assim. Eu poderia, de repente, pegar essa linha de extensão e não fazer com que ela ficasse tão grande, reduzir o tamanho dessa linha de extensão. Poderia. Mais um ajuste. Eu venho aqui. Lembra onde é? Deixa eu botar aqui, modificar, em linhas, é a linha que fica aqui, ó, a extensão acima da dimension line. Eu botei 0,15, vou botar só 0,10, ok, close. Ó, já melhorou um pouquinho, não tá cruzando tanto assim, só um pouquinho de nada, pronto. Eu gosto assim. Você coloca da forma como você achar mais adequado, mais conveniente, tá? Lembrando que aqui nós não imprimimos ainda, não sabemos a dimensão que vai ficar na impressão, ainda vamos conversar sobre isso na hora de imprimir as escalas. Aí a gente vai procurar ajustar, ok? Tem mais uma coisinha aqui que não está correta, ó. Tá na cor vermelha, cor do texto. Vamos ver aqui em que layer está, 2,5, deixa eu ver aqui em propriedades. Tá no layer texto, que o layer texto estava ativo. Vou selecionar essas minhas cotas e vou colocar no layer cota. Pronto, agora tá certinho. Se você achar que essa linha ficou muito próxima, muito afastada, você pode encostar mais essa cota ou afastar mais. Você pode fazer pelos grips, só que o problema é que os grips você vai de um em um, a cota de um em um, depois a outra, dá um pouquinho de trabalho. Você pode também usar o comando stretch, só não usa o comando move. Vou mostrar aqui pra vocês. Se você usar o comando move, mover essa cota, enter, ele move a cota, mas ele não faz os devidos ajustes em relação à origem. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. A origem está aqui, ó. A origem do objeto que ele está cotando está aqui. Ele move a origem junto. Então, não acho adequado. O ideal é que você utilize o comando stretch, que é com a letra S. O stretch, lembre-se que é por crossing. A gente seleciona, então, essas três cotas, dá enter. E a gente aproxima ou afasta. Veja que quando eu aproximo ou afasto, a distância da origem continua fixa. Tá vendo aqui essa distância entre a origem e o início da linha de extensão continua fixa. Deixa eu entrar no comando stretch de novo. Enter. Vou me aproximar, ó. Pronto, ficou agora um tamanho mais adequado. Gostei mais, ok? Então aqui eu posso ajustar a distância da origem, offset from origin, com a distância da linha de cota, para ficar com a aparência melhor, né, da forma como eu acho esteticamente mais organizado. É importante vocês saberem também que caso vocês façam as atualizações aqui no estilo de cota, as modificações, e vocês não vejam nenhuma modificação aqui, eles não atualizem automaticamente, vocês utilizem este comando aqui, update. Update, quando você entra, você seleciona as cotas que você deseja atualizar e dá enter. Pronto, o que é que ele faz? Ele atualiza caso alguma mudança não tenha sido efetuada automaticamente, tá ok? Vamos conhecer então os outros tipos de cotagem, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é deixar o layer cota corrente, porque eu estou no layer texto, né? Vou dar 2 cliques aqui em cota, veja, a mesma coisa que eu ir lá em Home, Layers e deixar aqui a cota ativa, ok? Simplesmente aqui, dando 2 cliques, aí fica com essa setinha verde. A partir de agora, qualquer coisa que eu faça vai ser no Layer Cotas. Vamos conhecer aqui. Eu prefiro vir no Annotate porque nessa parte nós temos poucas opções. Venho logo aqui. Nós utilizamos essa opção aqui, Dimension, que cota um objeto ou a partir de 2 pontos. Podemos utilizar aqui, ó, cota linear. É semelhante àquela cota Dimension com 2 pontos. Eu posso clicar aqui, ó. E posicionar o objeto onde eu queira.
Temos também aqui a cota alinhada. Cota alinhada, ela vai fazer inclinada, de acordo com os dois pontos que você selecionar. Digamos que eu clique aqui e aqui, ó. Pronto, ele vai dar essa cota aqui alinhada. Se eu estivesse utilizando a linear, ele faria ou horizontal ou vertical. Vou clicar esses dois pontos que não estão alinhados. Ele faz ou na vertical, 60, ou na horizontal aqui, ó, 60. Tá vendo? Ele não faz inclinado. Inclinado tem que ser aquela cota alinhada, tá? Cota angular, faz a cota de um ângulo, né? Eu seleciono dois objetos ou um arco e ele faz o ângulo daqueles dois objetos, ó. Aqui tá 45, ou eu seleciono um arco, por exemplo, este arco aqui da porta, já que só tem um esse. Ele tem também o comprimento do arco, deixa eu pegar aqui, ó. Este arco não é diferente do ângulo, tá vendo? É o comprimento. Deixa eu tirar esse texto aqui, que eu não estou utilizando, e ele sai com esse símbolo aqui, ó, comprimento 1,41 metros, é diferente do ângulo, tá? O que mais eu posso ter? Eu posso ter o raio ou o diâmetro de um arco, de uma circunferência, tá vendo aqui, ó, raio 90, ou o diâmetro. Aqui, diâmetro. Onde eu clicar, ele vai ficar ali, ó, marcado. O raio, ele sai com a letra R, e o diâmetro, ele sai com esse símbolo aqui, grego, que significa diâmetro. Vou deixar aqui em linear mesmo. Tem uma opção que é muito interessante, essa Quick Dimension. Ela pode agilizar bastante o trabalho. Deixa eu cancelar e tirar um pouco essa bagunça toda dessas cotas que eu fiz. Só como exemplo, para vocês verem aqui o Quick Dimension, como ele funciona. É para cotas lineares, horizontais ou verticais, certo? Só que você seleciona todos os objetos que você quer cotar. Por exemplo, eu peguei aqui todos esses. Podia pegar esses três, poderia, olha, eu quero que cote essas duas paredes, quero que cote aqui o tamanho também do beiral. Pronto, dou Enter. Se eu vier aqui na horizontal, ele vai fazer uma cota horizontal, indicando a dimensão de todos esses objetos. Se eu fizesse na vertical, deixa eu ver aqui, Quick Dimension, vou selecionar aqui, os mesmos que eu tinha selecionado antes, tá? Todos esses objetos aqui, vou dar Enter. Se eu vier aqui para vertical, ele já vai, ó, dar outras informações daquele objeto. O que eu tenho que prestar atenção é o que eu estou selecionando e o que eu quero cotar. Aqui, por exemplo, ó, saiu cota 60, cota 15. Nossa, por que tá tão longe? Porque essa linha aqui estava sendo selecionada. Ele tá ligando a esta origem, ó. Olha a origem onde tá, certo? Às vezes pode ficar um pouquinho bagunçado se você não souber exatamente que objeto você vai selecionar. E aqui, ó, por que ele saiu com essa baguncinha toda? Porque eu tenho 40 centímetros daqui pra cá e eu tinha aqui um pilar com 20. E além de ter um pilar com 20, eu também tinha aqui uma parede com 15. Então, ele cortou 40 daqui pra cá. Daqui pra cá, a diferença de 5 centímetros entre o pilar e a espessura da parede, depois a parede. Depois essa distância aqui, 60. Ó, ficou confuso. Deixa eu apagar uma delas ou afastar o texto, ó. Vou clicar sem comando nenhum, clicar no grip do texto e afastar pra vocês verem, ó. Estão vendo aqui? Ó, uma era 0,05, outra cota era 0,15. Ficou bem bagunçadinho. Então, na hora que você usar o Quick Dimension, ele é bem rápido, bem prático, mas tem que saber que objetos exatamente você vai selecionar. Ah, eu não quero que cote esse pilar, só a parede. Então, você deve selecionar apenas a parede. E aí, você dá Enter. E aí, coloca a cota onde você quer. Ah, mas eu queria que também cotasse essa janela. Então, deixa eu botar aqui, Ctrl Z, você deveria ter entrado em Quick Dimension, selecionado a parede, selecionado essa janela e a outra parede. Enter. Ó, aí agora ele vai dar todas as cotas aqui do afastamento da parede, depois a janela, depois o outro afastamento da janela para outra parede e a espessura daquelas paredes. E se eu tiver selecionado também o beiral? Você entraria aqui no Quick Dimension, selecionaria também as linhas do beiral e a sua janela. Enter, veja só. Ele daria agora com o tamanho do beiral. Mas eu poderia selecionar essa linha? Poderia. Poderia entrar em Quick Dimension, selecionar esta linha, esta parede e esta janela. Deveria ter pego a linha de fora. Não tem nada não. Se eu não quiser esta seleção aqui, quiser desselecionar, eu pressiono a tecla Shift e clico nesta linha. Ele deseleciona aquele objeto, ok? Sem eu ter que clicar em tudo de novo. Vou dar Enter, ó. Tá aqui.
Cotou o meu afastamento de 60 aqui do beiral, a parede de 15, ó, 70 até o início dessa janela, janela com 1,35, mais 45, mais 15, mais 60. Também tem uma observação sobre esse Quick Dimension com seleção de objetos. Veja que como as origens não estão no mesmo alinhamento, tá vendo aqui, ó, a origem dessa linha era aqui, a origem dessa linha era aqui, ele não tá com as linhas de extensão bem organizadas, e aí cabe a você organizar essas linhas posteriormente. Existe alguma forma de não ter que ficar ajustando assim, dependendo das origens que são diferentes? Tem também. Se você vier aqui em Dimension Style e modificar o seu offset, bem aqui, ó, temos uma opção nas linhas de fixar o comprimento da extension line. Então eu vou clicar. Quando eu clico aqui, ele já não considera esse offset from origin, ele deixa o comprimento sempre fixo. Mas cuidado, porque ele vai fazer este comprimento fixo em relação à origem, não é? E às vezes pode ficar confuso em qual extensão ele está considerando. Ele está considerando esses 10 de extensão além da linha? Ele está considerando a distância? Depende se está à esquerda ou à direita. Vamos ver aqui que eu vou mostrar para vocês como é. Vou botar o comprimento 0,15, tá? Vamos experimentar, ver como fica. Closing. Será que atualizou automaticamente? Atualizou automaticamente. Olha, não precisei me preocupar aqui, ó. Ah, mas ele tá aqui grande, 15. Sim, eu tinha colocado um comprimento fixo de 15. E aqui ele parece que tá pequenininho. Exatamente, ele tá com 10. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele está com 15 e aqui ele está com 10. Veja só como que o AutoCAD considera a origem nesse caso de linha de extensão com tamanho fixo. Quando você tem aqui, ó, a origem, desse lado de cá, ele vai colocar um tamanho fixo, que foi 15. Este lado aqui, ó, que está fora da origem, ele está considerando 10 centímetros, que era aquela extensão além da Dimension Line. Já desse lado de cá, ó, do lado da origem, ele está colocando o tamanho fixo de 15. Ah, mas está ao mesmo lado que o texto. Exato. Porque o texto, ele fica sempre de um único lado, certo? Quando o texto está na vertical, ele fica, como sempre, do lado esquerdo da linha. Quando é na horizontal, ele fica sempre acima. Deixa eu colocar aqui uma Quick Dimension dessas linhas aqui para vocês verem, ó. Pronto, tá vendo aqui? Ó, ele tá considerando que você tem o texto sempre acima da linha de cota. E se eu fizesse aqui embaixo? Ó, deixa eu pegar aqui um Quick Dimension. Eu vou colocar essa parede, mas não vou pegar essa, porque senão ele vai cotar a porta. Eu vou cotar estas duas aqui. Pronto. Enter. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. A mesma cota aqui lá em cima. Ó, tá vendo aqui? Ele coloca o texto acima da linha de cota. Não importa se o texto vai ficar mais próximo do meu objeto ou mais distante, né? Para fora do objeto ou na proximidade do objeto. O que interessa é o texto em relação à linha de cota, ok? Então, aqui a gente já viu que ele levou em consideração, então, o lado, né, da origem e o lado que não é da origem para colocar aquelas duas dimensões, tá? Então, eu tenho que vir aqui, modificar. Interessante eu deixar as duas, então, iguais com 10, porque aí, independente do lado, ele vai ficar sempre com o mesmo comprimento, ok? Closing, ó. Agora, ele ficou com 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. Aqui também, ele ficou com 10 centímetros na esquerda, 10 centímetros à direita. Pronto. Com essas duas dimensões iguais, não vai ter problema. Não teria. Mas a gente tá vendo aqui, ó, que está com uma pequena diferença. Aqui nem tem comprimento de linha. Por que que aconteceu isso? Aqui também, ó, não ficou na parte superior. Porque, além de obedecer essas duas dimensões, ele continua obedecendo, deixa eu voltar aqui, Modify, ao Offset from Origin. Ele coloca um tamanho fixo, mas ele nunca vai desenhar numa distância a 80 centímetros da origem. Então, 80 centímetros não adianta, ele não vai deixar desenhar nenhuma linha. Então, o que é que eu faço? Eu posso deixar esse Offset from Origin também pequeno, 10, por exemplo, ok? Ok, Closing. Pronto, ó, automaticamente, nem precisa usar o Update, gente, ele já entrou aqui com o comprimento. A origem está aqui, ó. A linha de extensão está começando a uma distância maior do que 10 centímetros da minha origem, então não teve interferência. Só tem interferência quando a minha distância está
menor do que a distância que estava configurada lá no Offset from Origin. Que quando estava configurado 80, ó, deixa eu medir aqui com o comando dist. Para vocês verem, daqui para cá. Olha, daqui para cá tá dando 29, 30 centímetros. Como era só 30 centímetros de distância, né? Deixa eu ver a distância daqui até a linha de cota. Olha, 40 centímetros. Como era só 40 centímetros de distância, né? O que acontece? Nós temos ali uma distância menor do que 0,8. Então, deu aquele conflito, tá? Então, a gente pode deixar ajustado dessa forma. A gente pode deixar sempre com o mesmo tamanho, esses três, e o tamanho que você considerar mais adequado, tá? Coloquei aqui 10, a gente vai depois na hora da impressão ver se é melhor com 10, com 15, a gente vai avaliar, tá? Close. Ok, gente. Espero que vocês tenham gostado do assunto cotas. Nós procuramos tentar mostrar da maneira mais prática possível, porque são muitas configurações e nós vimos só as básicas. São muitos detalhes, né, em cotas a serem especificados, configurados, né? O importante é que você sempre esteja fazendo a sua cota e modificando e vendo o efeito para você compreender o que é que você precisa modificar na configuração de forma a ela ficar com a aparência que você deseja, tá? Os outros comandos que a gente utilizou que a gente chegou a conhecer para cotar foi a dimension, foi a cota linear, a alinhada, angular, comprimento, raio, diâmetro, a quick dimension, a continue que a gente já tinha utilizado, né, até dentro desse comando dimension. Mas eu não tinha explicado a vocês que ele funciona com qualquer outro desse aqui. Se eu usar, por exemplo, o angular, eu posso continuar uma cota angular, tá? Não funciona só com este, não. Esse continue funciona com qualquer outro tipo de cota, qualquer outro tipo de forma de cotagem, ok? Treinem um pouquinho, testem as diversas formas, porque é o melhor jeito que vocês têm de conseguir compreender essas configurações, mexendo e vendo o efeito resultante na aparência da sua cota. Ok? Um abraço e até a próxima aula.